Irmãos, nós estamos na semana especial que nós temos agora neste ano. Todo mês nós temos uma semana dedicada a jejum e oração, devocionais, enfim, é uma semana que nós nos consagramos ao Senhor para ouvir a voz do Senhor, para poder receber do seu Espírito Santo, para ativar a nossa sensibilidade. O mundo rouba a nossa sensibilidade. As coisas do mundo nos afastam do sobrenatural e nos trazem para o mundo natural. Mas quando nós nos consagramos, jejuamos, oramos, separamos um tempo para estar na presença do Senhor, então esse processo é um processo que afina os nossos sentidos para com Deus e nos dá autoridade no mundo espiritual. Jesus declarou certa vez, quando apareceu ali uma situação que os discípulos não sabiam resolver. Havia um menino possesso e o demônio não saía. E aí Jesus falou assim, olha, essa casta, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Por quê? Porque a gente sobe o nosso nível de relacionamento, de espiritualidade, de comunhão com Deus. Nós somos capazes de discernir o mundo espiritual. O jejum traz essa realidade para nós, E então a gente tem uma autoridade no mundo espiritual quando estamos em consagração. Então a gente tem que ter esse processo constante, não é só fazer de vez em nunca e aí largar. Não, pastor, eu já jejuei muito nessa minha vida. Tu continua vivo ainda? Então, já orei muito, pastor, agora, o que você orou foi para o que você viveu. Agora você tem que orar porque você está vivendo agora e abençoar o que vem pela frente. A gente não pode baixar o nível. A gente tem que manter um nível de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. A vida do crente não é uma vida de morro abaixo, É para cima, para o céu. Então a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a cada tempo que passa tem que estar melhor, mais afinada, estar mais em comunhão com Deus do que quando a gente começou. Tem muito crente que tem 20 anos na igreja que quando ele converteu ele era mais crente que hoje. Isso não é certo, irmãos. Isso não tem lógica para isso. Porque os processos fortalecem a nossa fé. Os processos, as provações, as lutas nos levam mais para perto de Deus. Então, uma pessoa que hoje tem menos fé do que tinha antes, alguma coisa está errada. Não é normal isso. Então, nós precisamos estar mantendo uma intimidade, um relacionamento com Deus. E esses propósitos que nós fazemos como igreja, lógico, cada um de nós tem que ter a nossa própria vida com Deus. Mas o coletivo que fazemos, primeiramente, ele é um incentivo, um desafio para a gente, como igreja, e por outro lado também, isso também é uma maneira de despertar algumas pessoas que sozinhas não conseguem fazer. Então a gente faz isso por esses motivos. O ideal seria que a gente não precisasse fazer uma campanha, que a gente fizesse isso naturalmente, mas a gente tem que fazer porque tem necessidade. A gente entende que tem necessidade para poder trazer mais pessoas para esse movimento. Ok? E nós estamos falando sobre vários pontos dentro de um propósito. Deus nos chamou para vivermos um propósito nessa terra e nós precisamos conhecer e viver este propósito. Mas muitas vezes as pessoas falam, pastor, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então esse é o seu principal desafio. Como é que você vai viver o propósito de Deus se você não sabe qual é o propósito que Deus tem para você? Então você tem que buscar isso, Tem que buscar. Nós falamos aí no domingo e já no devocional, nós falamos sobre o ponto da oração, A gente entrar na presença de Deus e começar a buscar. Porque aqui a Bíblia diz que aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, o que bate, abre. Então, se eu entendi que Deus tem um propósito para a minha vida, se eu já recebi essa palavra para o meu coração, preste atenção. Todos nós
sem exceção, que pertencemos a Jesus, temos um propósito na vida dado por Deus. Isso é um fato. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui por acidente. Então a gente tem que saber qual é o nosso propósito de vida para a gente não perder a nossa vida. O que é perder a vida? É você viver a vida e não fazer o que Deus criou você para fazer. Desperdiçar a nossa vida. Então, qual o primeiro ponto importante para que eu possa conhecer o meu propósito? A primeira coisa é oração. Eu vou orar e vou buscar em Deus compreender. Deus pode usar todo tipo de ferramenta para me ajudar. Pode ser que Deus fale comigo, tem uma palavra na Bíblia, numa pregação, alguém tem uma palavra profética para mim, enfim, Deus pode, né, usar até uma jumenta para falar comigo. Ele falou com Balaão, não tem problema. Depende do nível, o nível da dureza do coração é o tipo de palavra, mas Deus sempre fala, irmãos, guarde isso no seu coração. Deus sempre fala. O problema é, nós estamos querendo ouvir o que Deus tem para falar, ou a nossa audição é seletiva? Eu só quero ouvir aquilo que é agradável para mim, aquilo que me interessa. Então, irmãos, primeira coisa, eu preciso orar para começar a ouvir a Deus sobre o meu propósito. Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. E esse deve ser mantido o tempo todo, não só depois que você, não só para você descobrir o propósito, mas para você continuar alinhado no propósito de Deus. A oração ajuda você a abrir o mundo espiritual para que você receba a direção de Deus sobre o seu propósito. Como eu falei, diversas maneiras diferentes Deus pode falar. Não existe uma única maneira de Deus falar. Mas eu tenho que estar buscando ouvir a voz de Deus. Então isso é importante. O segundo ponto é que nós vamos falar aqui hoje, que é um tema que eu gosto muito de falar, e eu falo muitas vezes, porque a gente tem que falar até as pessoas entenderem e começarem a fazer. Esse é o meu trabalho, irmãos. O meu trabalho como um pastor é despertar você para servir a Deus. Quando a gente lê em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, lá fala sobre os dons ministeriais, né? Então tem lá apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a Bíblia diz que eles foram dados a fim de edificar o corpo e de movimentar a igreja, quando fala o corpo, fala da igreja, para que possam realizar a obra de Deus. Porque muitas vezes nós temos uma ideia errada, que a obra de Deus é realizada só pelos líderes. Não, a obra de Deus é realizada por todas as pessoas, porque todo mundo faz parte do corpo. E o papel da liderança da igreja é trabalhar e ajudar a organizar, despertar, trazer conhecimento, trazer desafio, correção, para que todas as pessoas estejam cumprindo a sua parte no propósito eterno de Deus. Cada um com o seu propósito, somando ao propósito de cada um, nosso propósito como igreja, dentro do propósito que Deus tem para a igreja de todos os lugares, denominações do mundo, para ele cumprir o que ele falou na palavra dele. Nós somos uma parte nisso, uma parte como igreja e também individualmente, porque o acerto de contas com Deus não será coletivo. Ele não vai falar assim, vem aqui todos os irmãos da Casa da Bênção, ou todos os irmãos da Casa da Bênção lá de São Paulo, do Belém, vem aqui todos vocês. Não, vai ser olho no olho. Porque a gente tem muita gente na igreja que é o famoso crente moita. O que é o crente moita? É o que gosta de se esconder de compromisso e de envolvimento. Ele está lá, mas ele não quer fazer parte, né? É tipo o Saul, fica escondido dentro das bagagens. Eu sei que alguns são tímidos, alguns estão aprendendo, eu já passei por esse processo, mas nada disso pode te impedir de você fazer o que Deus tem para fazer. Se você tem alguma dificuldade, você vai orar e dizer, Senhor, eu tenho essa dificuldade. Já falei para vocês, eu tinha algumas dificuldades e eu orava, jejuava e pedia a Deus, arranca isso de mim. Então, irmãos, nós estamos vivendo um processo. E nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer. Então, eu vou orar para que Deus fale comigo. E eu estarei disposto a ouvir o que Deus tem para falar.
Agora, outra coisa que me ajuda a entender qual é o meu propósito, me ajuda a dar uma direção mais clara, é identificar quais são os meus dons. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu falo muito, mas vou continuar falando, ou até vocês, todo mundo entender, né? Eu acho difícil, não porque eu não creio nas pessoas, é porque todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é muita gente. Tem uma parte que crê, aí Deus manda outras pessoas novas, a gente tem que recomeçar o processo, ensinar pessoas que estão chegando. Enfim, é um assunto que nunca acaba, né? Nunca para de falar. Ou eu paro de falar se Deus me tirar daqui, me mandar para outro lugar, ou então se Jesus chamar a minha senha, né? Ou então se Jesus voltar, aí eu não quero ficar aqui ensinando ninguém, não. Eu não sei vocês, eu não. Né? Eu não. Eu não quero ficar aqui para poder contar a história depois, não. Eu quero subir logo. Quero resolver de uma vez, né? Estou lutando para ir na primeira chamada. Na segunda chamada é muito mais difícil. Não deixa para o tempo para recuperação, que é difícil passar. Porque a grande tribulação será um sofrimento e uma pressão como nunca o mundo teve. Jesus fala isso. Então, se você não passar na primeira, agora, Jesus voltando, arrebatando a igreja, se você não passar nessa, você vai continuar vivo aqui na terra. Só que aí, irmão, aí o bicho vai pegar, literalmente. Então, se não passa agora, vai ser muito mais difícil passar depois. Fica o conselho para você. Acerta a sua vida agora para você ir na primeira chamada. Acerta, põe a vida em ordem para você ir na primeira chamada. Porque na segunda vai ser muito mais difícil. Pode ter certeza disso, tá? A Bíblia afirma isso, Jesus afirmou isso. Então, irmãos, a gente tem que continuar lutando, ensinando, falando, e o meu papel aqui como pastor e como alguém que ensina, né? Os dons ministeriais tem lá pastor e mestre. Eu sou mais para o mestre do que para o pastor. Estou falando de dom pessoal, tá? Existe uma função de pastor que eu ocupo, mas o meu dom é mais para mestre. Estou só explicando para vocês entenderem. Eu tenho consciência de qual é o meu chamado. Eu tenho uma função pastoral, uma responsabilidade pastoral, mas o meu dom e o meu chamado é para ensinar. Tá? Isso vocês já sabem disso, né? Mas eu estou só reforçando aqui. Então, independente se é pastoral, se é profético, se é evangelista, se é apóstolo, se é mestre, todos nós temos a responsabilidade de movimentar o corpo para que o corpo possa produzir para o reino. Todos nós, produzindo para o reino, vamos gerar uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja abençoada. Fala amém? Tá bom? Vamos lá falar sobre dons então. Nós vimos que os dons são ferramentas de Deus, né? Para que a gente possa exercer o ministério com excelência. A gente já sabe isso, já falei isso para vocês muitas vezes. E reconhecendo meus dons, eu posso entender em qual direção eu posso servir. Porque de acordo com o meu dom é a área que eu vou atuar. O problema na igreja é que muitas pessoas falam, pastor, eu não tenho chamada, eu não sei o que está para fazer. Aquilo que você tem dom, naturalmente o Espírito Santo começa a conduzir você no processo. Lógico, se você quer crescer no seu dom espiritual, você precisa ler, estudar, orar, jejuar, aprender mais sobre aquilo. Quanto mais você pratica, mais você aprende. Quanto mais você ouve pessoas que têm o mesmo dom que você cresce. É assim que funciona. Mas o start, o ponto de partida é, qual é o meu dom? Isso vocês precisam ter consciência. Qual é o seu dom? Porque o seu dom vai ajudar você a caminhar em direção ao propósito. E quando você sabe qual é o seu dom, você sabe aonde você vai concentrar forças na sua oração, no seu trabalho, no seu estudo, no seu aprendizado. Com quem você vai aprender? O que você vai aprender? O que você vai ler? Em que área você vai focar o seu tempo? A gente sabe que o mundo hoje tem pouco tempo. As pessoas estão na correria. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde nós estamos, as pessoas gastam muitas horas no trabalho, em transporte, 1h30, 2 horas para chegar no trabalho.
depois trabalha, depois mais 1h30, 2 ou mais, para voltar para casa. Metade da jornada de trabalho de uma pessoa, mais a metade pelo menos, umas quase 4 horas por dia, ficam no transporte. Sim, cansa. Chega na igreja, está cansado, chega à noite, é mais cansado, porque você tem que levantar 2 horas mais cedo do que o normal, para poder chegar no serviço no horário. Na hora de ir embora, você leva mais 2 horas depois que termina o serviço. Eu estou tão cansado, mas tem mais 2 horas para chegar, 1h30, 1 hora para chegar lá. Então fica mais cansado. Se você tentar tirar para todos os lados, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente tem que usar a inteligência. O apóstolo Uriel fala, irmão, você tem que ser inteligente. E dá umas broncas no pessoal. O que é ser inteligente, irmãos? É fazer as escolhas certas. É atirar naquilo que é certo. Então, a gente, conhecendo o nosso dom, nós poderemos nos dedicar a ele. Pastor, o que eu devo ler? Você deve ler sobre o seu dom. Pastor, qual a minha concentração de oração, de jejum, de propósito? É em cima do seu dom. Pastor, em qual área eu sirvo na igreja? É em cima do seu dom. Você percebeu que você condensa e você ganha tempo para fazer. Se você faz uma coisa, faz outra, vê uma coisa, outra, tudo isso, aí você vê uma coisa, demora, depois fala, acho que isso não tem nada a ver comigo. É tudo que você viu para trás, você não vai poder utilizar. Então a gente perde muito tempo nessa vida. Então quando eu repito para vocês a importância dos dons espirituais, é porque nos dons espirituais é que nós teremos os resultados que Deus quer para a nossa vida, para o nosso propósito individual. Trabalhando nos dons espirituais, eu vou ter a graça de Deus, o favor de Deus, eu vou ter os melhores resultados. Quando eu trabalho no meu dom espiritual, eu tenho muito mais alegria, força para vencer as adversidades, então tudo melhora para mim. Então, irmãos, segue esse conselho de quem já está nessa caminhada ensinando sobre isso há muito tempo, irmãos. Porque eu já passei por esse processo, eu já contei para vocês. Eu já vivi esse processo de fazer 300 mil coisas na igreja. E você está sempre insatisfeito, porque nada completa o que você precisa fazer. Então, durante muitos anos da minha vida, eu fiz várias coisas na igreja, porque eu queria servir, mas não tinha o resultado esperado, não desenvolvia, não dava o fruto esperado, aquilo não trazia paz para o meu coração. E não é porque eu não fazia nada, pelo contrário, eu fazia muita coisa na igreja. Até o momento que eu descobri quais eram meus dons, e aí eu foquei nisso. Então, eu fui estudando, aprendendo mais sobre isso, e a minha vida espiritual foi desenvolvendo. E eu passei a ter uma alegria de fazer a obra de Deus, porque antes eu tinha consciência ao fazer a obra de Deus, mas muitas coisas que eu fazia não traziam uma alegria do Espírito em mim, porque eu estava no lugar errado. Passou, o importante é fazer, não, o importante é fazer o que Deus quer que você faça. O importante não é só fazer. O importante é você fazer o que Deus quer que você faça. Você nasceu com um propósito nessa vida. E a maneira de você entender também o seu propósito é descobrir qual é o seu dom. Porque você foi forjado, preparado por Deus, e Deus lhe deu dons para que você faça algo com excelência para Ele. Para que tenha melhores resultados. E nós estamos numa época, no mundo, que nós não podemos perder tempo. Jesus está voltando, o negócio aí fora está feio, irmãos. Então a gente não pode mais ficar brincando de ser crente. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus corretamente e fazer o que temos que fazer. Não dá para ficar deixando para depois, tá? Então vamos trabalhar nesse processo de entender quais são os nossos dons espirituais, tá bom? Vamos lá então. Vamos fazer a nossa leitura aqui. Dons que revelam o propósito. A Bíblia diz assim em 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, Deus nos deu dons, e aqui ele fala, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então, o que você serve, quando eu falar administrar aos outros, é servir as pessoas com o dom que você recebeu. E quando ele fala aqui, cada um, ele está dizendo o quê? Que não é o coletivo ou não é só o pastor.
Cada crente tem a responsabilidade de fazer isso. Porque um dia prestaremos conta disso. Não coletivamente. Não é por denominação, não é porque somos do Brasil, enfim, não. É porque nós somos parte do corpo, individualmente teremos que receber a nossa recompensa ou a nossa repreensão. Porque no acerto de contas tem servo bom e fiel e tem servo mau e negligente. Tem as duas possibilidades. Não tem crente mais ou menos. Servo mais ou menos e quase fiel. Não. Ou tem servo fiel, né? Servo bom e fiel, ou tem servo mau e negligente. Tá? Não tem o meio. Ou é um lado ou é o outro, tá? Vamos lá. Aqui diz, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bom dispenseiro. Quem é um dispenseiro? O dispenseiro é aquele que tem algo e ele distribui o que ele tem. Quando fala dispenseiro, alguém que toma conta da dispensa. A dispensa é um lugar onde se guarda alimento, se guarda comida. Isso é uma dispensa. A linguagem aqui é figurada, claro, porque não está falando aqui de você distribuir cesta básica, por exemplo. Não é isso, não. Talvez seja até o seu dom. Tudo bem. Mas para a grande maioria, não. Para uma pequena parte da igreja, o dom dele tem a ver com isso. Mas para uma grande maioria, não. Pastor, misericórdia, irmãos. Nem todo mundo foi chamado para fazer isso. Não é que isso não seja bom. É porque se todo mundo fizer só uma coisa, a igreja fica capenga em outra. Quando a gente olha para o livro de Atos, por exemplo, nós temos a eleição dos diáconos. A Bíblia diz que a igreja cresceu, avançou, e houve uma reclamação porque eles trabalhavam no sentido de uma comunidade. Eles traziam e repartiam. E as viúvas dos gregos, né? Que eram estrangeiros, eram, sei lá, com laços com os judeus, mas não judeus, pelo menos os pais, o pai, quer dizer, aí chegava lá na ponta e não estava chegando o alimento para aquelas viúvas. E aí houve uma murmuração, houve uma reclamação. Pedro e os apóstolos se reuniram e decidiram o seguinte, falaram, peraí, vamos eleger pessoas fiéis, cheias do Espírito, sabedoria, para que cuidem das mesas. A igreja tinha milhares de pessoas. Na primeira conversão, quase 3.000 almas. Vai vendo a conta. Na segunda, 5.000 pessoas estavam ali e decidiram por Cristo na palavra lá, quando o coxo foi curado na porta do Templo Formoso. Então você percebe que a igreja era grande. E quantas pessoas eles colocaram para cuidar disso? 7. Pessoas fiéis, comprometidas. Tinha mais gente para ajudar? Tinha, mas esses eram que iam organizar tudo. Então ele não falou assim, vamos todo mundo distribuir comida. Não. Por que eu estou falando isso? Não estou desprezando a importância do trabalho social. Ele é necessário. Mas não é todo mundo que tem que fazer. Porque as pessoas que fazem isso têm que ter um chamado para isso. Porque tem que ter uma vocação, um olhar para isso. Não estou dizendo que não seja bom. Com o dom é assim também. Cada dom nos conduz a uma paixão, a um interesse, a uma capacitação para aquela área. Deus coloca um olhar para nós dentro daquela área. Então, aqui diz, como bom dispenseiro, é aquele que tem algo e para repartir com o outro. Quando fala algo, não é dinheiro e nem coisas materiais. Em algum momento pode ser. Mas está falando do dom que você recebeu. O dom que você recebeu. Quer dizer, se você tem o dom de cura, o que você tem que repartir com os outros? A cura. Se você tem o dom de libertação, reparta com as pessoas libertação. Se você tem o dom da sabedoria, reparta com as pessoas a sabedoria de Deus. Se você tem o dom da ajuda, reparta a ajuda com as pessoas. Se você tem o dom de mestre, reparta o ensinamento com as pessoas. E assim, progressivamente. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos. Use o dom conforme a capacidade que Deus te deu. É para isso que ele te deu um dom. Então, nós temos que ser dispenseiros. Aqui ele fala, ó, como bons dispenseiros. O que é um dispenseiro? Alguém que tem uma reserva de algo. Quem tem o dom tem uma capacitação sobrenatural
para abençoar a vida de outras pessoas com aquilo que ele tem. Ele não vai fazer tudo e não pode dar tudo porque ninguém tem tudo. Mas cada um de nós tem algo bom de Deus para repartir com outra pessoa. É disso que estamos falando aqui, tá? Deus nunca chama alguém sem antes capacitar. Os dons, talentos e habilidades que carregamos não são frutos do acaso, não é sorte. Ai, será que eu vou ter sorte de ter o dom da revelação? Será que eu vou ter sorte de ter o dom da profecia? Não, não é sorte. Você não está entendendo. Não é assim, Deus fala assim, vou jogar para cima, quem pegar é seu. Não. Vamos tirar. Não. Quando você foi gerado, Deus já tinha um projeto para você. O que você seria nessa terra? Qual o propósito que ele tinha? Então ele já vai acertando tudo para você. Já vai preparando tudo. Eu já falei, a nossa personalidade, a nossa vida toda é pautada em situações que nos preparam para que a gente possa cumprir o propósito. Mesmo quando ainda não somos crentes, os caminhos nos conduzem para experiências de vida, às vezes boas e às vezes ruins, mas que quando encontramos a Cristo, quando tratados, as experiências que vivemos vão ser base para que a gente possa ajudar outras pessoas. É assim que funciona. Então nada é por acaso. Nós já aprendemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então é assim que a coisa funciona. Deus não é desorganizado. Deus é organizado. Deus sabe o que está fazendo. Ele é o nosso Criador. Então ele colocou em nós uma capacidade sobrenatural que a gente chama de dom, para realizar alguma coisa. E esse dom não é por sorte. Ele já determinou qual seria o nosso perfil. Então tudo em nós foi preparado para que a gente pudesse viver esse propósito. Quando você caminha para outra direção, você está desfazendo de tudo aquilo que Deus preparou para você. Todo investimento que Deus fez em você no tempo, tudo que Deus preparou, você está colocando de lado porque na sua cabeça você quer fazer o que você acha que é melhor. A gente já sabe o que vai dar, né? Vamos lá então. Não são frutos do acaso, mas expressões da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Cada dom revela uma responsabilidade espiritual. Guarde isso. Cada dom revela uma responsabilidade espiritual. Ai, pastor, então eu não quero o dom. Desculpa, você já tem o dom. Faz parte do pacote. Tá? Ser filho de Deus, no pacote, está incluído o dom espiritual. Certo? Faz parte do pacote. Não é você não querer. Você pode até não usar, mas ele está em você. E foi Deus que deu. E lá no final ele vai perguntar o que você fez com o dom, com o talento que ele te deu. Então, meu conselho para você é, faz o que tem que fazer com o dom que você recebeu. Você não será cobrado pelo dom de outra pessoa ou pela responsabilidade de outra pessoa. Eu falei isso para vocês em algum momento, mas eu acho que é importante repetir isso aqui. Para vocês, para ilustrar o que eu estou falando aqui. Há muitos anos, eu tinha vindo do interior, eu já tinha sido pastor em algumas igrejas, depois fui para o interior, fiquei um tempo lá, em Sorocaba. E eu voltei para São Paulo, para Mauá. O missionário Sérgio, né, na época, o bispo Sérgio me levou para Mauá, para eu ajudar ele em algumas coisas lá. E eu fiquei lá um tempo, alguns anos, sem dirigir igreja. E eu ajudava em muitas coisas que eu podia ajudar. Mas tinha algumas coisas que eu via que eu queria ajudar. Só que não me davam a tarefa, não me davam condições para que eu fizesse. Eu queria fazer, queria ajudar, via que podia ajudar, mas, de certa forma, não me era permitido ajudar. E foi uma época muito difícil para mim, eu caminhei, não sei dizer exatamente para você, caminhei na direção de uma depressão, não fiquei depressivo porque em nenhum momento eu pensei em morrer. Ou me matar, ou que era melhor morrer, não. Né?
Enfim, eu fiquei muito triste, eu senti uma angústia, uma tristeza, só chorava, foi uma fase muito difícil. E eu passei por alguns momentos difíceis, um bom tempo assim. E aí eu fiz uma campanha de oração, jejum e tal, e eu fui para o monte, né? O pai do Bispo Sérgio tinha um sítio lá em Guararema, que alguns de vocês acho que chegaram aí, alguns pastores, e lá em cima no sítio, lá na parte alta, tem um monte, é um lugar que a gente chama de monte, porque é exatamente só para orar. E eu fui passar 3 dias lá sozinho, para jejuar, para orar e para falar com Deus. Eu queria uma resposta de Deus. E eu orava sobre isso, eu estava muito triste, muito angustiado. E aí, Deus falou comigo. Eu falei para vocês, eu não costumo ter aquela coisa de dom de revelação, de ouvir a voz de Deus, não é isso normal, isso não é meu dom. Mas em algum momento Deus fala comigo, não é o tempo todo, como quem tem dom está sempre fazendo isso, mas o meu é um momento esporádico que acontece isso. E aí Deus falou comigo dessa forma, presta atenção, irmãos, eu não vou cobrar de você o que é para o missionário Sérgio fazer. Eu não vou cobrar de você o que é para o missionário João fazer. Eu vou cobrar de você o que eu dei para você fazer. Nesse momento, exatamente do jeito que eu estou falando para você, nesse momento eu fui curado. Nunca mais senti aquela angústia, aquele desespero, aquela tristeza. Jesus me curou com uma palavra. Porque tirou de mim um peso. Porque eu via coisas que precisavam ser feitas e não estavam sendo feitas, e ao mesmo tempo eu queria fazer, mas não me deixavam fazer. E eu trouxe aquilo para mim, aquilo me angustiava, me fazia mal. Isso me causou uma tristeza. Em algum momento eu começava a pensar, eu estou em pecado. Eu não estou fazendo as coisas para Deus que precisa ser feito. Porque eu tenho esse senso de responsabilidade. Desde muito cedo eu entendi que o chamado leva um nível de responsabilidade de trabalho, irmãos, de compromisso, de envolvimento. Crente não pode ficar parado, irmãos. Crente tem que estar produzindo para o reino. E eu tinha esse entendimento, mas ao mesmo tempo aquilo virou um peso para mim. E eu fiquei doente na alma. Jesus me curou quando falou que ele não ia cobrar de mim o que não era minha responsabilidade. Então, irmãos, Deus não vai cobrar de você o que ele não chamou você para fazer. Fica em paz. Mas ele vai cobrar de você o que ele chamou você para fazer. Se você não fizer, você terá que prestar contas. Vou dar um outro exemplo, eu sou a referência para esse exemplo também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que observo, vejo os movimentos, conheço igreja, estudo igreja, desde muito novo, estou sempre estudando, nunca parei de estudar, mesmo quando não dirigi igreja. E, irmãos, eu sei que as igrejas, geralmente, que têm pregações motivacionais, mais para cima, pregação, é o fogo, é o não sei o que e tal, e fala umas palavras de fé. E aí, irmãos, flui. As pessoas ficam mais animadas, as pessoas querem vir no culto. E de vez em quando a gente tem a mente da gente pensa, caramba, eu preciso pregar uma mensagem mais para cima. Mas o meu chamado, irmãos, é um chamado de ensinamento. Eu trabalho com o texto bíblico e explanar o texto bíblico. É um texto de mestre. O meu ministério não é motivacional. Tem gente que tem um chamado para motivação. Eu não tenho. O meu chamado é para explanar o texto bíblico, para deixar claro. E muitas vezes tem um peso, porque a gente confronta as pessoas. As pessoas não querem vir na igreja para serem confrontadas, as pessoas querem vir na igreja para ser motivadas. Então, irmãos, às vezes você fala, meu Deus do céu, eu só dou bronca no povo. Só pego no pé. Quando eu falo da bronca, não é gritar, brigar, ser mal educado, mas é trazer confronto da palavra. Entendeu? Mas eu entendo que essa é a minha responsabilidade, eu não posso fugir dela. Porque eu preciso disso, Deus me criou para fazer isso. Esse é o meu papel. Então, eu tenho que fazer. Eu não estou falando que eu não queira fazer, irmão, não é isso não. Mas a gente vê a reação das pessoas, a gente vê como as pessoas criam expectativas. Mas, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não faz nada errado. Guarde isso aqui. Deus tem fases para nós e Deus tem fases para a igreja.
também. Já falei para vocês, Deus estar hoje como líder de vocês é um milagre direto de Deus. Não era para eu estar nem no dia, nem no lugar, nem fui chamado para a reunião, mas por alguma situação eu estava lá e no dia acabou sendo eu. Ninguém sabia, nem o próprio apóstolo imaginava que eu seria o líder daqui. E por que eu estou líder aqui hoje, irmãos? E eu tenho esse perfil de ensino? É porque Deus quer que a igreja seja trabalhada no ensinamento. Quando Deus entender que ela precisa de outra coisa, Deus me tira daqui, me manda para outro lugar e traz um outro líder para você e pronto. Eu tenho consciência, irmãos, que quando Deus quer, Deus tira, Deus troca. Entenderam, irmãos? Eu não tenho esta ideia de que eu sou dono da igreja, eu estou aqui, ninguém me tira daqui. Não, irmãos. Não existe isso. Se a liderança disser, você não vai ficar mais aqui, eu não vou ficar. Ou se Deus falar comigo, ó, você não é para você ficar mais aqui, eu vou lá conversar com a minha liderança e falar, eu não vou ficar mais lá. Porque o meu tempo acabou. Entenderam, irmãos? A gente tem que ter essa sensibilidade e entender isso. Mas eu quero que você guarde isso. O tempo que estamos vivendo é o tempo que Deus quer que a gente viva. Que Deus quer que a gente... Um tempo de alinhamento, de correções de princípios para alguma coisa que Deus quer fazer. Talvez eu esteja aqui só para fazer isso. E quando for para Deus alinhar, alinhou, acertou, quando é para voar e avançar, Deus fala, agora seu papel acabou aqui, vou botar outro para cuidar disso e vou te mandar para outro lugar fazer a mesma coisa que você fez aqui. Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que pode acontecer, vocês estão entendendo? E eu tenho consciência disso. E vocês têm que ter consciência disso. O chamado da gente, quem determina é Deus, o tempo e época, e o que a gente tem que fazer. Então, irmãos, o nosso chamado é a nossa responsabilidade, porque nós iremos prestar contas dele. Não adianta eu querer agradar vocês e desagradar a Deus. Falar o que vocês gostariam de ouvir e não falar o que Deus está mandando dizer. Senão eu vou entrar num conflito. Eu vou atrapalhar a vida espiritual de vocês, vou confundir a vida espiritual de vocês e vou atrapalhar minha vida espiritual também. Nada vai para frente. Então, irmãos, esse é o nosso chamado, esse é o nosso trabalho. Entenda isso. Se você tem um chamado, uma vocação, faz o que você precisa fazer. Nós vemos aqui, cada dom revela uma responsabilidade espiritual. Dom é responsabilidade. Dom é o quê? Tem muita gente que fala assim, eu quero dom. Tudo bem, mas entenda que junto com o dom vem uma responsabilidade. Né? Igual porque tem gente que às vezes não tem noção, né? Quero ter isso, quero ter aquilo. Tudo traz responsabilidade. Meu sonho é ter um filho, tá? Legal. Mas você tem uma responsabilidade para a vida toda. Aí meu sonho é casar. Maravilha. Mas você vai ter uma responsabilidade para a vida inteira. Ué? Entenderam, irmãos? Tudo que eu faço nessa vida traz consigo uma responsabilidade. Existe a alegria, existe a festa, existe a bênção. Claro, não estou dizendo que é só responsabilidade, mas tem uma responsabilidade. Porque o papel do crente nessa terra não é ser uma pessoa mais ou menos ou meia boca. O papel do crente, independente qual é o seu dom, ou o lugar onde ele atua, porque tem dons que atuam dentro da igreja, mas tem dons que atuam lá fora da igreja, tem dons que vão ser utilizados fortemente fora da igreja, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, faculdade, no ambiente acadêmico. Independente de onde vai ser exercido o dom traz consigo uma responsabilidade, traz consigo um compromisso. Então diz aqui, ó, somos dispenseiros, administradores daquilo que o Senhor confiou a nós. Pastor, mas é uma responsabilidade, sim. Mas Deus promete para nós uma recompensa. Para quem assume o compromisso de servir a Deus, não é só ser crente não, para morar no céu. Assume o compromisso de servir os irmãos, de trabalhar com os seus dons, né? De comprar essa briga aí. A Bíblia diz que essas pessoas têm um galardão, têm uma recompensa. Não é só a salvação, é também galardão, tá? Uma recompensa. Continuando aqui.
Quando reconhecemos nossos dons e os colocamos a serviço do reino, caminhamos com clareza no propósito e frutificamos com excelência. Então, quando você conhece o seu dom e coloca ele para praticar, você vai ter o quê? Você vai ter fruto, você vai ficar seguro nessa área, não vai ficar inseguro. Quando você reconhece o seu dom e coloca ele para trabalhar, você se sente seguro naquela área. E aí você vai ter fruto, que é um resultado, né? Fruto, e você vai ter fruto com excelência. Porque quando você tem um dom, Deus quer que você esteja acima da média. Acima do que os outros fazem, que não tem dom. Então Deus te dá um dom para que você tenha resultado. Sempre espere que um dom traga resultado. Dom não é para estar na média. Dom é para estar acima da média, tá? Continuando aqui. A palavra afirma que aquilo que Deus concede não é retirado nem anulado. O nosso texto em Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Na versão que nós lemos domingo aqui, diz são irrevogáveis. O que é irrevogável? Que não pode voltar atrás. Não tem como mudar. O que é irrevogável? Que não se pode revogar, que não se pode desfazer, que não pode mais tirar aquilo. Então, Deus lhe deu um dom, ele não vai tirar o dom. E é nesse ponto que muitas vezes nós ficamos confusos. Por quê? Porque você vê, às vezes, pessoas que nem crente direito são, já foram crentes, e a gente percebe e reconhece dom nessas pessoas. Eles até usam o dom para benefício próprio. A gente vê crentes mau caráter também com dons espirituais. Por quê? Porque Deus deu. Dom a palavra dom quer dizer presente, não é por merecimento. Deus deu o dom, então a pessoa continua tendo o dom. E a gente vê muita gente estranha com dons espirituais. Isso dá um nó na mente da gente. Como é possível? Porque Deus deu, está com ele. Só que ele vai prestar conta de como ele usou o dom. Aí é entre a pessoa e Deus, não somos nós que temos que resolver isso aí. É a pessoa e Deus. Você tem que cuidar do seu dom. Tá? Cuidado para cobrar o dom dos outros, para apontar o dom dos outros, para criticar, porque você tem que dar conta do seu. Enquanto você perde tempo cuidando da vida dos outros, você tem que cuidar da sua. Tá? Então fique esperto. Fique esperto com o seu dom espiritual. É um presente, é uma dádiva de Deus, mas é um privilégio ser um instrumento do Senhor neste mundo. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, nos chamou, nos elegeu e colocou um pouquinho dele em nós para que a gente faça parte de algo grandioso que ele está projetando para a história da humanidade. Isso é um privilégio. Fala amém. Agora, cada um vê, alguém vê como carga. Eu vejo com privilégio. Eu vejo com alegria, tá? Continuando aqui. Então, os dons são irrevogáveis, quer dizer, Deus não vai tirar. Isso significa que Deus não volta atrás em seu chamado, mesmo quando falhamos. Ele continua disposto a nos restaurar e nos reconduzir ao propósito original. Preste atenção para você não confundir isso aqui. Alguém pode desviar-se, alguém pode cair num pecado. Deus não vai tirar o dom dele, certo? O que Deus espera? Que a gente reconcilie, conserte a vida, volte para ele e utilize o dom para a glória dele. Então, se você está fraco, se você já trabalhou e não trabalha mais, se você já serviu e não serve mais, se você falhou, pecou, caiu, e não está mais envolvido com coisas do reino, Deus chama você para voltar. O seu dom continua com você. O seu chamado continua sendo o mesmo, até o fim. Você nasce com ele e morre com ele. Então, quando fala aqui sobre ser irrevogável,
que Deus não está se importando se você caiu, não quer dizer que Deus queira que as pessoas vivem em pecado. Não é isso, preste atenção. É que Deus está disposto a restaurar, a perdoar, a renovar. Deus está disposto a fazer tudo isso. Mas a gente tem que colocar a vida em ordem. Fala amém, irmãos? Não é de qualquer jeito. Porque Deus nos ama e quer nos restaurar. Mas Deus não está desesperado a ponto de abrir mão dos seus princípios para ter você de volta. Ele não vai negociar princípio. Deus não negocia princípio. Vou repetir. Deus não negocia princípios. Ele quer que você volte? Sim. Ele quer que você seja comprometido de novo? Quer. Ele ama o perdido? Sim. Ele ama o que está desviado? Sim. Ele ama o que está vivendo a vida louca lá fora? Sim. Mas ele não vai baixar a régua, o nível, para poder colocar as pessoas para dentro, não. O padrão continua sendo o mesmo para todo mundo. Então, alguém quer, ele vai movimentar céus e terra para alcançar alguém com o seu amor. Mas quando a pessoa encontra com ele, ele fala, agora você vai começar a mudar de vida. A gente confunde muito, né, textos bíblicos e algumas pessoas que querem viver no pecado, pegam textos bíblicos quando Jesus não acusa alguém. Jesus não acusou a mulher pecadora, a mulher pega em adultério. Não acusou, mas depois falou para ela, eu não vou te condenar não, mas agora vai e não peques mais. Para outra pessoa falou assim, vai, coloca a vida em ordem para que não suceda coisa pior. Tá entendendo? Para a pessoa que ele ensinou sobre libertação, ele falou, olha, quando o espírito mal sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e se ele voltar e achar a casa vazia, ele vai e busca 7 piores que o dele. Que ele. E a situação dessa pessoa se torna pior do que era antes. Então há consequências. Tá? Então ele não, são princípios espirituais que são inegociáveis. Então, quando Deus fala para a gente voltar, para a gente reconciliar, para a gente se reconectar, ele não vai abrir mão de princípio. Ele está dizendo, eu amo você, meu filho, minha filha, eu quero muito que você esteja comigo, eu quero te abençoar, mas vem para mim e acerta a sua vida. Eu vou te dar uma outra chance. Eu vou te dar uma nova chance. Eu vou te dar uma outra oportunidade. O nosso Deus é o Deus das oportunidades. Fala amém. Pastor, mas se Deus é o Deus das oportunidades, eu posso cair, levantar? Sim, irmãos. Cuidado que tem hora que alguém cai e não levanta mais. Não é porque Deus não tem graça, é porque o tempo acabou. Alguém sabe dizer qual é o seu tempo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, nós temos que ser encontrados fiéis. É isso que importa. Então, eu não sei o dia que Jesus vai voltar. Eu não sei quando vai chamar a minha senha. Então, o que tem que me lutar para quê? Para que eu esteja fiel o tempo todo. Vacilou, pecou, caiu, abriu mão, relaxou, se esforça, corre atrás, ora, busca Deus, conserta, pede perdão. Às vezes para Deus, às vezes tem que pedir perdão para alguém, consertar, mas resolve a sua vida. Resolve a sua vida. Deus nos ama e quer o melhor para nós, quer que sejamos instrumentos dele para o seu reino. Mas ele não vai abrir mão de princípios, ele não vai negociar princípio. Tá? Ele quer que você volte, mas é nas condições dele e não nas suas. Eu só volto se adultério não for mais pecado. Eu só volto se a vida afetiva pode ser de qualquer... Não. Não. Ele não está negociando isso, não. A Bíblia não muda, a palavra não muda, os princípios são eternos. Fala amém. Vamos lá então, continuando aqui. Isso significa que Deus não volta atrás do seu chamado. Mesmo quando falhamos, ele continua disposto a nos restaurar e nos reconduzir ao propósito original. Ao propósito original, não é fazer de qualquer jeito, tá? Continuando aqui. O apóstolo Paulo reforça que os dons são
diversos, mas têm a mesma origem. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Quer dizer, nós não devemos achar que todo mundo tem que ser igual. Todos nós temos que fazer a mesma coisa. Todos nós temos que repetir certas coisas. Não, irmãos. A graça do corpo está na diversidade. Quando eu falo diversidade, não é essa diversidade que o mundo ensina aí de coisa de pecado, não, tá? A diversidade que falamos, diversidade de dons, de ministérios, de chamados, de intensidade como Deus nos usa. Então, um é orelha, o outro é olho, um é boca, o outro é nariz. E tudo bem. Um é mão, o outro é pé. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre o corpo. Há diversidade, mas todos fazem parte do corpo de Cristo e quem dá todos os dons é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que nos capacita. Agora, quem é a orelha, Paulo fala sobre isso, ou quem é nariz, não deve ficar brigando, por que eu não sou olho, porque eu não sou... Não, porque eu não sou ouvido, porque eu não sou olho, não, você é o que Deus quer que você seja. Então entenda e aceite isso, isso vai doer muito menos, e você não vai perder o seu tempo, tá? Deus escolheu o dom que Ele está te dando. E aí o que acontece? A gente tem que reconhecer esse dom e saber que as diferenças são necessárias. Não é para todo mundo ser igual. Esse é um problema grave, irmãos. Quando uma igreja tem uma liderança com uma personalidade muito forte, quando o líder tem uma personalidade muito forte, às vezes ele não entende isso que eu estou falando, irmãos. E ele quer que todo mundo faça a mesma coisa que ele faz. E ele oprime os irmãos. Todo mundo tem que ter o mesmo nível de fé que ele. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa que ele faz. Não, irmãos, isso não é bíblico. Não é bíblico. Cada um tem o seu chamado, o seu ministério. O que eu desafio você não é você ser igual a mim ou ser igual a um pastor ou uma pastora. É você ser o que Deus quer que você seja. É o seu chamado, são os seus dons, a mistura de dons que você tem, a mescla de dons que você tem e o propósito que você tem para cumprir. É disso que eu estou falando aqui. Porque o Espírito é o mesmo, não é mais Espírito Santo, porque um tem dom de cura e libertação e o outro tem dom de ensinar. O pastor Estênio tem menos Deus, porque o dom dele é de ensinar, e o dom do outro pastor é o dom da profecia, então, da revelação. Então, o da revelação tem mais Deus que o pastor Estênio, porque ele só fala coisa assim que está na Bíblia. Eu gosto de cutucar, né, gente? Mas vocês acham que as pessoas não pensam isso? Pensam. Pensam. Você tem problema com isso? Não. Porque eu descobri quem eu sou em Deus. Durante um tempo eu sofri com isso. Que queriam que eu fosse igual aos outros. Estava formando uma linha de obreiro, uma linha, né? Uma linha de produção. Quem já trabalhou numa fábrica sabe como funciona uma linha de produção, não é isso? Não? Tem que sair todos iguais, não é assim, não? Igreja não é linha de produção. Nós somos seres únicos. Únicos. A gente pode ter até o dom principal, parecido com algumas pessoas da igreja, mas a mistura de dons que nós temos nos torna pessoas únicas, com um chamado, uma vocação. Por isso que na igreja tem lugar para todo mundo. Ninguém precisa ficar atropelando ninguém precisa tomar o lugar de ninguém. Tem espaço para todos, todos podem servir. Então tenha consciência disso. Mas quem cuida disso, quem tem um dom para ajudar, vai fazer uma manutenção na igreja, vai fazer uma limpeza, é menos espiritual do que alguém que toca, canta. Não, irmãos. Não. Existe um princípio, irmãos, que está em todas as igrejas, inclusive na nossa, que é um costume. Eu não sei de onde veio isso, eu não sei detectar de onde veio isso. Mas eu não concordo com isso, porque eu não entendo que isso seja bíblico. Que é a questão de promoção. O que é promoção? Você começa na igreja e você é um obreiro. Depois você é um evangelista. Depois você, é um presbítero. Depois você é pastor. Depois você é missionário. Agora a igreja não tem mais missionário. O próximo nível é bispo. Pastor, mas não é assim que funciona? Não. Se você foi chamado para um ministério, viva o seu ministério.
Faça. Se você tem um dom, não é o cargo, ou o título, ou o certificado, ou a carteirinha. Ah, eu sou evangelista. Quem tem o dom de evangelista, seja evangelista. Seja evangelista. Viva evangelizando. Se colocar você, de repente, somente para pastorear, para poder dizer, olha, agora você está sendo recompensado porque você foi um ótimo evangelista, então eu vou te promover, agora você vai virar pastor. Pode ser que eu estrague a vida dessa pessoa. Porque eu coloco ele para fazer alguma coisa que ele não tem chamado para fazer, irmãos. Nós já vimos isso dar muito errado. E as pessoas continuam fazendo essas coisas, principalmente as lideranças das igrejas. Não estou falando só da não, estou falando de muitas denominações. Irmãos, quando uma pessoa tem um chamado, deve viver o seu chamado, independente do título. A gente respeita a hierarquia da igreja, a maneira como a igreja trabalha? Sim, sim. Se eu pudesse escolher um título, eu queria ser título de mestre, porque está na Bíblia. Mas não se faz unção de mestre na igreja, faz? Você já viu alguma convenção? Vamos separar os mestres aqui, vamos ungir. Não, não tem. Então sou chamado pastor. Mas o meu chamado é mestre. E estou em paz com isso. Sem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu quero combater a igreja, criar uma confusão. Não, irmãos. Eu quero que você entenda que o seu chamado foi feito para você. Você é uma bênção que Deus criou para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Aceite o seu chamado, não se importe com títulos, com reconhecimento. Eu nunca me importei, irmão. Tem pessoa que me chama de pastor, me chama de estênio, né? Eu tenho uma galera de Mauá que sempre trabalhou comigo, mesmo sendo pastor, líder de muita gente, eles me chamam de tio. É tio. Alguns de vocês já devem ter visto, o pessoal de Mauá me chama de tio. Porque eu era o líder dos jovens, o CETIR me chamava de tio. O Diógenes, que está aqui com a gente, ele vai falar comigo, às vezes ele esquece. Aqui todo mundo fala de pastor, né? Ele fala, tio. Aí depois ele mesmo percebe, né? Eu tenho uns lá de Mauá que era mais íntimo, eles me chamavam de tiozinho. E era provocação. Brincadeira, provocação deles. Eles falavam, era o Rafael, filho do bispo, pastor Heber, Lucas, o Diógenes, um pessoalzinho assim me chamava de tiozinho. E eu era o tio, e tudo bem. Isso não vai mexer na minha unção, irmãos. Porque eu sabia que eles falavam assim comigo, não era de uma forma desrespeitosa, era de uma forma carinhosa. Entenderam? Tudo bem. E quem quer te desrespeitar pode até falar o seu título e te desrespeitar. Não é isso. Então, irmão, não esteja correndo atrás de título. Fulano é isso, esquece isso aí. Não é isso que vai chegar lá no céu. Quantos títulos você tem? Quantos certificados você tem? A sua carteirinha lá na terra de quê? Não. Vai chegar no céu e falar assim, apresente sua carta. O anjo fala, e a carteirinha aí da igreja? Não. Não vai, irmãos. A gente ri, é engraçado, mas não é assim que funciona. Ele vai perguntar o que você fez com os talentos que eu te dei. Com o dom que eu te dei. Então, seja fiel ao seu chamado. Resista às tentações. Diga às vezes não. O que quer dizer não, irmãos? É você dizer não para aquilo que, de repente, aparentemente é melhor, mas vai tirar você do seu propósito. Faça o que Deus chamou você para fazer. Não tenha problema com isso, de reconhecer o seu dom, porque todos os dons são dados pelo mesmo Espírito, é o que nós estamos falando aqui. O mesmo Espírito Santo que ungiu uma pessoa para uma coisa, ungiu o outro para ser diferente. Mas é ele que escolheu. Então, tudo bem ser diferente. Tudo bem não ter o mesmo dom que a maioria tem. Pastor, eu sou um lobo solitário aqui nessa igreja. Só eu tenho esse dom. Às vezes você pensa que só você tem, mas às vezes tem outras pessoas que você não conhece bem elas, que têm o mesmo dom que você, elas pensam a mesma coisa. Uma época eu fiz um trabalho numa igreja sobre dons, e para entender os dons, e a gente conseguiu reunir pessoas com os mesmos dons, e eles se conheciam da igreja, mas nenhum sabia que o outro tinha o mesmo dom. Não é? E depois que descobriram, começaram a trabalhar juntos, desenvolveram um ministério juntos, mas não sabiam que tinham o mesmo dom, porque não tinha uma comunicação. Então eu acabei juntando pessoas com o mesmo dom para desenvolver o ministério. Isso foi muito frutífero, muito bom. Então, irmãos,
você é aquilo que Deus quer que você seja. E às vezes, presta atenção que isso é importante, tá? Deus está desenvolvendo algo na igreja que não tem um trabalho para ser desenvolvido ainda. E o que Deus faz? Deus tem alguém na igreja que tem aquele dom para desenvolver esse ministério, esse departamento, enfim, um trabalho diferente. Então, as pessoas que começam um novo ministério dentro da igreja, quando eu falo novo ministério, eu estou falando de abrir uma igreja, desenvolver um trabalho dentro da igreja. Essa pessoa, muitas vezes, vai ser vista como uma pessoa problemática, como uma pessoa com dificuldade. Ah, fulano está inventando moda agora. Não é assim? Eu conversava há algum tempo com a pastora Marides e ela falava que quando Deus começou a levar ela a falar sobre cura da alma, ela teve muita resistência à liderança da igreja. Ela falou, para que esse negócio? Não precisa disso não, para de inventar essas coisas. Porque ela estava levantando alguma coisa dentro da igreja que não tinha na igreja. Mas ela já tinha um chamado. Deus queria fazer, hoje nós temos um trabalho dentro dos encontros, do reencontro e outras áreas, mas Deus chamou ela antes de ter essas coisas na igreja. Por que Deus faz isso? É porque Deus já sabe o que vai ter na igreja e o que Ele quer fazer, então Ele já vai começar a pegar as pessoas e ativar as pessoas para o ministério que vai começar. Irmão, a gente não cria ministério e depois arruma a gente. Primeiro as pessoas com os dons aparecem, aí você desenvolve o ministério. E é assim que funciona. Porque eu já vi muita igreja criar departamento e o pastor fica pensando assim, ai meu Deus, tem que pôr departamento e tal. Quem é que vai tomar conta? Já está errado isso aí, mas vamos raciocinar. Aí conversa, às vezes com a esposa, às vezes com alguns irmãos. Aí vou colocar fulano é tão bonzinho. Isso não é critério para dirigir nada, irmão, para liderar alguma coisa. Qual é o critério para você desenvolver um ministério? Principalmente começar alguma coisa. É ter o dom para fazer aquilo. A qualificação para fazer aquilo. Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E a gente olha, irmãos. As pessoas quando vão buscar alguém para uma função, eles fazem uma entrevista, eles conversam, faz ali uma dinâmica, faz alguma coisa, sei lá, às vezes um vocacional, alguma coisa, porque ele quer uma pessoa que vá preencher aquela vaga para fazer aquilo. E a gente na igreja acha que qualquer um de qualquer jeito pode fazer. Não, irmãos. Deus chama todos, mas não é qualquer um para qualquer lugar. Porque não há lógica nisso. Não há lógica. Existe uma ordem. Quem determina essa ordem é o Espírito Santo. Então nós precisamos organizar, desenvolver, ativar, conhecer e entender principalmente que os dons são diferentes, os chamados são diferentes, mas todos nós recebemos do mesmo Espírito e todos nós contribuímos para o bem da igreja, independente de qual o seu chamado, qual o ministério e o dom que você tem. Se Deus deu esse chamado para você, esse dom, nesta igreja, é porque Ele entende que você é necessário aqui. Que você vai complementar algo que nós não temos. Que você vai ajudar a desenvolver um projeto, um trabalho, um ministério, vai abençoar vidas em áreas que nós não podemos abençoar. Ser diferente não é o problema. Isso é ótimo, isso é bíblico, isso é corpo. Então, mesmo que você tenha um ministério, um dom diferente da maioria das pessoas da igreja, não fique triste com isso. Entenda que Deus te chamou para isso e Ele vai colocar você, talvez, para poder abrir portas que estão fechadas. Para começar algo novo que não tem ainda. Para desenvolver um projeto que nunca foi pensado nessa igreja, mas que precisa, porque existem pessoas que precisam desse ministério, dessa área na igreja, mas não tem ainda. Então, alguns vão receber um chamado para serem pioneiros em alguma área. Quando eu falo pioneiro, é o primeiro. É o que vai limpar o terreno, derrubar árvore, arrancar toco, tirar pedra. Por isso que às vezes desenvolver um ministério novo é difícil. O que chega primeiro tem que tirar um monte de barreira.
É os irmãos que ficam contra, os irmãos que ficam chateados, é gente invejosa. Dentro da igreja, irmão, tô falando de igreja, tá? Não tô falando lá fora, não. É gente que murmura, gente que não concorda. Ai, pastor, tá inventando moda, que ministério é esse? O que está acontecendo nessa igreja? Não é mais a mesma, a casa da bênção não é mais a mesma. Graças a Deus não é, irmãos. A gente está em evolução. Graças a Deus. Maravilha. Entenderam, irmãos? É porque Deus entendeu que nesse tempo precisa de um ministério. Então tem gente para isso. Mas geralmente o que começa, toma mais pedrada. Eu não estou falando para você desanimar, não. Para você entender que se você vai começar, se você tem uma direção, está começando a desenvolver algo novo, entenda que haverá oposição, mas haverá recompensa também. Fala amém, irmãos? Há uma recompensa maior para aqueles que têm a ousadia de fazer algo que ninguém faz, de romper barreiras, de enfrentar oposição, de enfrentar dificuldades, de começar algo que ninguém quer mexer, ninguém quer colocar a mão naquilo. A pessoa vai lá e começa. Irmãos, há uma honra nisso. Há uma honra para quem tem coragem de fazer isso. Quem tem a ousadia, quem tem a perseverança de desenvolver um trabalho como esse. Porque sofre muita perseguição. A igreja, ela tem, às vezes, resistência a uma ação do Espírito dentro da igreja para fazer algo novo, mas não tem resistência quando o mundo está entrando dentro da igreja. A pessoa aceita naturalmente, por quê? Porque lá fora é bombardeado com princípios do mundo. Ele começa a ver dentro da igreja, ele começa a achar que é normal. Mas quando a gente implementa um ministério novo, um trabalho novo, mas para que isso aí? Que heresia é essa? O pastor está inventando moda. O pastor está fora da visão. Ué, irmão, é porque Deus está dando uma direção para um trabalho que precisa ser feito na igreja. Ah, não, a igreja trabalha assim, irmãos. Quando a Casa da Bênção começou, na época que ela começou, fazendo libertação, movimento, a gente era os hereges do Brasil. Os pastores pregavam contra nós o tempo todo. Essa Casa da Bênção é seita. Essa Casa da Bênção, que esse negócio não precisa disso não. Quando Jesus salva, já liberta. Verdade, irmãos. Os pioneiros da nossa igreja sofreram oposição. Eles foram perseguidos pela Igreja Católica, foram perseguidos pelo governo e foram perseguidos pelas outras igrejas por começar algo novo. Você lê a história dos primeiros líderes, né? Nós temos aí no relato, no livro do apóstolo Jair de Oliveira, ele era de menor, ele foi preso, irmãos. Ficou acho que 11 dias preso, ele era de menor, preso por pregar o evangelho. Como charlatanismo. O meu líder que começou, o missionário Francisco Afonso, foi preso várias vezes. Várias vezes foi preso. Uma vez, ele estava numa cidade, prenderam ele, foram lá na casa dele, tinha a esposa dele, a missionária Ilza, né? Tinha lá o bispo Sérgio, que era menino, acho que tinha uns 4 anos, tinha mais uma filha e mais um bebezinho, pequenininho, acho que era recém-nascido, se não me engano, era a Sara, e pegou eles, colocou num trem e jogou a não sei quantos quilômetros, sei lá, 500 quilômetros de distância e largou lá, igual você larga cachorro, que você não quer dentro de casa. Fizeram isso com eles, irmãos. Aí fizeram o quê? Voltaram para a cidade e continuaram pregando. Se eles tivessem desistido, a gente não estaria aqui. A gente passou, porque o missionário Lana veio da raiz do missionário Francisco Afonso. Ele se converteu lá em Diadema. Eu vim de Sorocaba. E minha mãe foi liberta com a oração do missionário Francisco Afonso. Nós somos frutos, com exceção de salve de irmã Sebastiana aqui, mas alguém que não é daqui. Mas a maioria de nós somos raiz do dia que ele decidiu que ele ia voltar para a cidade e podia ser preso de novo. Vocês entenderam, irmãos? Alguém começa, alguém quebra uma barreira. Lá no Nordeste, da onde a irmã veio, também os pastores enfrentaram dificuldade, os missionários lá, os padres mandavam dar surra, irmãos. Mandavam prender, mandavam bater, tocar fogo na igreja. Irmãos, essas coisas todos os nossos pioneiros enfrentaram, porque eles faziam coisa nova. Então hoje, às vezes, nós estamos desenvolvendo um trabalho e Deus dá uma direção para fazer um projeto, um trabalho, e é Deus que está fazendo, irmãos. Tá? A gente procura se guardar de uma coisa que não é bíblico. Mas aí a pessoa fala, está começando. E às vezes a perseguição vem da própria igreja.
de alguns irmãos. Então, os pioneiros carregam um peso, uma responsabilidade de fazer algo novo. E precisam de força e de apoio, porque não é fácil. Porque você já tem a oposição do diabo. Aí, se você tiver a oposição dos irmãos, aí complica, né? Quando você começa a compreender que há ministérios diferentes, chamados diferentes, intensidade de chamados, a maneira como Deus opera diferente, você é capaz de olhar para o irmão e para a irmã e respeitar o chamado dele. Orar para a vida dele, abençoar a vida dele, apoiar o trabalho desses irmãos. Assim nós somos corpo. Fala amém. A mão. A mão tem aqui 5 dedos, mas um dedo não é igual ao outro. Cada um deles tem uma função, uma pegada, uma força. Por isso que nós temos 5 dedos. Assim também são os ministérios na igreja. Amém, irmãos? Continuando aqui. Jesus também nos alerta sobre a responsabilidade de usar bem aquilo que recebemos. A todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Lucas 12, 48, a segunda parte do versículo, a parte B. Então, irmãos, há um alerta. Porque a gente vê uma geração de pessoas orando, eu quero dom, eu quero ser cheio de poder, eu quero unção, eu quero isso, é vigília não sei do que, vigília não sei do que, é fogo, é fogo. Para quê? Para quê? A capacitação, o poder, tem um objetivo. Ninguém está dando poder só para a pessoa ficar poderosa, não é isso não. Atos 1:8, que a gente estudou bastante o mês passado, né? A gente falou sobre o poder, a presença que traz poder. A gente estudou muito Atos 1:8 e as variações dentro desse texto. E diz: recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder não é poder para você ter poder. O poder é para testemunhar, é para realizar a obra de Deus. Então, quanto mais poder, mais responsabilidade. Eu não estou falando isso para que você não queira ter responsabilidade, para que você entenda que não é só para viver pedindo poder, que tem muita gente hoje que está na vibe de poder. Eu quero sentir, é poder, é unção, é fogo, né? É anjo subindo, é anjo descendo, meu Deus, e corre para cá, e voadora para lá, tudo bem, irmão, não há problema nenhum. Cada um recebe do seu jeito. Eu, como um fleumático, sou cheio do Espírito Santo. Pareço, às vezes, que eu não recebi foi nada. Porque eu sou fleumático, irmãos. Algum problema nisso? Não, porque a minha expressão... Como é que é um fleumático feliz? Isso é um fleumático feliz. Como é que é um fleumático... Como é que é um sanguíneo feliz? Né? Até o sanguíneo triste, ele é feliz, mais feliz que o fleumático. Brincadeira, quando eu falo mais assim, mais expressivo. Entendeu? Irmãos, tudo bem, não há problema nenhum nisso. Eu não estou dizendo que não possa cair, não possa gritar, não possa correr. Não, tudo isso faz parte. O que eu estou falando, independente de como você recebe, tenha responsabilidade com o que você recebeu. Porque não é receber só para sentir bem, para dizer, olha, foi o fogo, foi unção, a noite toda foi aquele fogo. A pergunta é, o que você vai fazer com o fogo que você recebeu? O dom, o poder, né? Tem gente que fala, eu tenho todos os dons. Isso não é bíblico, né, irmão? A gente faz de conta, às vezes, que é meio... Faz de conta que nem ouve. Tem coisa para não arrumar confusão, a gente fica até quieto. Eu tenho todos os dons. Eu pergunto, e cadê o conceito bíblico de corpo? A mão não é pé, não é orelha, não é ouvido. A mão é mão. Não tem sentido alguém ter todos os dons. Alguém pode atuar em todos os dons em algum momento? Pode. No momento de necessidade, Deus não tem alguém para uma situação naquele momento, Deus pode te usar para alguma coisa? Pode. Por exemplo, eu não tenho dons nas áreas do sobrenatural. Do profético, por exemplo. Não tenho. Mas em algum momento Deus já me usou? Já. Mas não é o meu dom. Meu dom é esse que eu estou aqui. É isso aqui. Entenderam, irmãos? Então, às vezes, Deus usa alguém porque precisa, a pessoa fala, eu tenho esse dom, tenho esse dom. Não, irmão, para com isso. Foca naquilo que Deus chamou você para fazer.
Em algum momento Deus precisar de você para alguma outra área, amém. Glória a Deus, faça, mas não é para sempre. Ninguém vai ter todos os dons o tempo todo. A única pessoa que tinha todos os dons o tempo todo foi Jesus Cristo. Ponto. E aqui nenhum de nós é Jesus Cristo, ou é? Tem algum Henrique Cristo aqui, não? Não, né? Então a gente já sabe. Não há lógica, irmãos, para todo mundo ser a mesma coisa. Então, entenda, o dom, porque às vezes a pessoa quer fazer tanta coisa e não faz o que ela tem que fazer. Já falei, cuidado. Não é o muito fazer. Não é aquela pessoa que quer fazer tudo, não. É a pessoa, ela vai ter que fazer o quê? O que Deus chamou ela para fazer. Existe um dom que ele faz muitas coisas. Mas o dom é assim, é um dom de ajuda, tá? Então esse dom, a pessoa ajuda em algumas tarefas. Então ele pode ajudar numa tarefa, ajudar em outra, ajudar em outra. Então ele acaba passando por várias áreas, mas o dom de ajuda. Entendeu? É só isso que eu estou explicando. Mas ele não quer dizer que ele tem o dom. Ele ajuda alguém que tenha um dom e às vezes ele trabalha junto com essa pessoa por um tempo que precisa. Ele está ali para ajudar. Mas não quer dizer que ele tem o dom que aquela pessoa tem. Então ele transita em algumas áreas dentro da igreja. Mais do que as outras pessoas. Mas é para ajudar alguém por um período para que aquela pessoa desenvolva melhor o dom que ela tem. E assim vai. Tá? Caminhando dentro da obra de Deus. Mas ninguém tem todos os dons. Não há lógica para isso. Porque Deus não vai falar, vai cobrar você de todos os dons. Ele vai cobrar do dom que ele colocou em você. E do que você deveria ter feito e talvez não está fazendo. Tá? Então aqui, vamos lá. Ignorar os dons, quando eu falo ignorar os dons, é não conhecer ou não valorizar, tá? É desperdiçar recursos do reino. O que é desperdiçar recursos do reino? Deus escolheu você, investiu em você, colocou o Espírito Santo em você, colocou uma capacitação em você, preparou, toda a sua vida foi preparada para você desenvolver esse chamado, e você fala, não, deixa tudo para lá, eu vou fazer outro caminho. Onde você não tem dom, onde você não tem chamado, onde você não tem estrutura de vida para fazer aquilo, aí você vai quebrar a cara lá do outro lado. E o seu tempo aqui está sendo perdido. É disso que estamos falando aqui. Vamos lá. Desenvolvê-los é cooperar com o plano eterno de Deus. Quando você desenvolve os dons que você tem, coloca para praticar, você está o quê? Cooperando com o plano eterno de Deus. Não é o seu plano, não é o seu propósito. É o plano de Deus, é o propósito de Deus que eu faço parte. Eu não sou o único, eu tenho uma parte num propósito de Deus. Você tem uma parte no propósito de Deus. Somado às partes de todos os crentes, é o propósito total de Deus, tá? Vamos lá. Hoje, reflita quais dons o Senhor confiou a você. Colocá-los a serviço do reino é um passo decisivo para viver o chamado com fidelidade, né? Conhecer e colocar ele para trabalhar, você vai viver com fidelidade, maturidade espiritual e frutificação que glorifica a Deus. Deus quer que você frutifique na área que você tem dom. Quer dizer, na onde você atua com o seu dom, Deus vai trabalhar para que você tenha muito resultado. É isso que Deus quer. Mas para isso nós temos que procurar conhecer e colocar em prática os nossos dons. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor nesta noite. É algo que nós temos que orar o tempo todo, irmãos. Sempre orando. Senhor, me ajude a viver o teu propósito, a cumprir o meu chamado. Se você sabe qual é o seu dom, você vai dizer, Senhor, me ajude a desenvolver o meu dom. Se você não sabe, Senhor, me ajude a entender o meu dom e o meu chamado. Não há desculpas para que a gente fique parado. Se você não conhece, lute para conhecer e colocar em prática. Se você já conhece, lute para colocar em prática. Se você conhece e não já praticou, não pratica mais, pede perdão para Deus. Fala, Senhor, eu vou voltar a praticar o que o Senhor tem me ensinado, o que o Senhor tem ministrado, para que o Senhor me chamou. O que nós não podemos é ficar parados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Nos colocamos em Tua presença nesta noite, Senhor. E nós estamos desenvolvendo o tema dos dons espirituais. Pai, o Senhor tem chamado a Tua igreja para um despertamento, para um novo tempo, Senhor, em que cada crente, Senhor, cada crente da Tua casa, Senhor, conhece o seu dom e trabalha com o seu dom, todos juntos, visando, Senhor, o benefício do próximo, não a nós mesmos, mas para abençoar a vida dos nossos irmãos e a vida do nosso próximo lá fora, Senhor, fora da igreja. Em nome de Jesus, que as barreiras mentais, espirituais, que os bloqueios caiam por terra, que nós sejamos livres, Senhor, livres de todas as amarras, de todas as correntes, para que possamos viver o Teu propósito, Senhor. Aquele que não conhece, ajude essa pessoa a conhecer. Aquele que já sabe, mas não está praticando, Senhor, traz essa pessoa de volta à Tua presença, Senhor. Aquele que conhece, está praticando, que cada vez ele produza muito mais frutos, Senhor. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja para servir e para honrar ao Senhor e para viver o propósito nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar.